A Cati, que é também líder de viagem, que passa metade do seu tempo entre Portugal e o Sudeste Asiático. E sem mais demoras, vamos trazer então ao Café da Manhã em Viagem a Cati Diodati. Olá, Cati, muito bom dia. Olá, bom dia, Gonçalo. Bom Bem dia a quem disposta, tudo esteja a bem? ver. Sim, bem disposta, sempre bem disposta e muito contente por participar neste teu programa. Como eu Obrigado, estava a Cati. dizer, estou em pulgas. Está bem, plugas, boa. Cati, há muita gente que te conhece, há muita gente que não te conhece. Por favor, Sim. fala-nos um bocadinho de quem é que tu és, fala-nos um bocadinho das tuas aventuras. Bem-vinda ao Café da Manhã em Viagem. Obrigada. Eu chamo-me Cati Diodato e como estávamos a ter a conversa anteriormente, esta questão das viagens não fez parte do meu objetivo de vida. Eu achava que as viagens não era para mim. Eu sonhava com elas, mas estupidamente achava que não ia ser algo para eu fazer. Eu na altura tinha outros objetivos de vida e fui educada também para ter outros objetivos de vida e um deles, ou vários deles, era estudar, ir para a universidade, casar, arranjar um homem perfeito como eu tenho, casar, comprar casa e lutar pelo objetivo de uma vida fixe, estável, com amigos, com família, com saídas à noite e com as ditas férias de 15 dias. E então a questão das viagens, pronto, achava ok, não há de ser para mim, ou porque ou porque o dinheiro não dava, e não era que me assustasse a questão de não ter o dinheiro, porque poupando consegue-se fazer, mas tinha a ideia que era um sonho inatingível, por assim dizer. No entanto, quando assim o dava, cheguei a fazer uma primeira viagem que foi à Tailândia, que era para ser a minha lua de mel, mas depois acabou por não acontecer e fui no ano seguinte. E para complementar a questão de não poder ter ido lua de mel, eu já tinha pago as coisas e deram-me um voucher e eu gastei depois numa viagem para Nova Iorque. E foi se calhar a minha primeira viagem fora da Europa. E eu quando eu vim, fui por 5 dias, e eu quando vim pensei assim, epá, isto é possível, esta coisa de andar de avião para tão longe, para um sítio tão diferente do meu, isto é possível. E no ano seguinte fui à Tailândia e regressei com o mesmo sentimento. Epá, o ano passado fui a um sítio, este ano fui a outro, se calhar isto devagarinho é possível de se fazer. Ainda assim, nessas viagens de 15 dias, eu adorava, mas achava que não era bem aquele registro de viagem que eu queria fazer. Estava um bocado influenciada por aquilo que eu via, no sentido que uma viagem de 15 dias num local era para se ver tudo e mais alguma coisa e andarmos a correr de um lado para o outro. E eu tinha essa mentalidade em que escolhia os lugares todos para onde é que queria ir, os dias onde é que queria ir e reservava tudo. No ano seguinte já quis experimentar fazer na mesma nos 15 dias que eu tinha e houve nos últimos 5 dias eu estava no Vietnã, então nós íamos para 3 dias e estávamos em Hanoi, em Hoi An, quer dizer, e então estávamos só 2 dias em Hoi An, 3 dias em Ho Chi Minh e daí partíamos para Portugal. E nesses dias em Hoi An, nós estávamos a adorar aquela terra, estávamos a adorar a liberdade de andarmos por ali de bicicleta, uma coisa assim, porque eu tinha reservado esses 2 diasitos, olha, não vamos fazer nada, logo se vê quando nós chegarmos, vimos, pronto. E eu estava a gostar tanto disso que depois eu digo assim ao Ricardo, epá, não vamos para Ho Chi Minh, vamos ficar os últimos dias aqui. E aquilo soube-me tão bem, sentir essa liberdade de tempo, de não ter nada planeado. E estamos a falar de uma coisa tão mínima e tão simples. Mas aquilo soube-me assim tão bem, essa liberdade, que eu comecei a dizer ao Ricardo, epá, eu acho que é isto que eu quero, acho que é mesmo isto que eu quero nas viagens. Mesmo que a gente só vá 15 dias, eu quero que esses 15 dias sejam totalmente livres, sem nada planeado, sem sabermos para onde é que vamos
e se tivermos que ficar os 15 dias no mesmo sítio, se a gente gostar, é isso que eu quero fazer nas minhas próximas viagens. E quando eu regresso nesse ano, foi em 2015, eu não sei porquê, mas aquilo começou-me a bater que realmente eu tinha gostado imenso daquela experiência e eu queria repeti-la, mas queria repeti-la de uma forma que me realizasse mesmo muito. E começo a pensar que até então, como é que aqueles 5 dias tão pequeninos tinham tido uma influência tão grande dentro de mim, e começo a pensar, epá, eu já tenho 20, como é que é? Eu já tenho 30 anos, eu já tinha passado aqueles anos, já tenho 30 anos. Já conquistei aquilo que realmente achava que queria conquistar, mas eu não sentia que tinha feito nada de especial ainda, estás a ver? E comecei a torturar o Ricardo bastante, a torturá-lo, a dizer que queria, e ele lá se decidiu, porque ele não estava muito para aí virado, porque o Ricardo é muito mais pés na terra. Eu sou sonhadora e o Ricardo é quem me puxa para a terra, mas depois ele entra nos meus sonhos e isso é fixe. E pronto, e lá nos decidimos e pensamos, ok, vamos então fazer uma viagem à tua vontade. E eu disse, eu não quero conhecer este mundo e outro, eu quero ir, mas queria muito fazer um voluntariado. Porque lá está, como eu tenho essa ideia de para estar num sítio é estar o máximo tempo que eu possa estar, se eu gostar dele, e o voluntariado permitia isso. Permitia realmente viver realmente o país. E surgiu aqui um voluntariado em Timor e mostrei ao Ricardo, e o Ricardo também gostou do voluntariado e era em Timor-Leste. E eu achei maravilhoso ser em Timor-Leste, para já por me ligar ao Sudeste Asiático. E depois, por ser uma ex-colónia portuguesa, então era engraçado porque eu ia viajar, mas acabava por não cortar assim muito forte o cordão embrionar com Portugal, que eu sou muito agarrada a Portugal. Então achava muito giro aquilo 2 dias, juntar os 2 mundos. Olha, eu senti Timor, Portugal, viagens, olha, isto parece-me tudo muito engraçado. Talvez Foi seja esta mais... viagem, desculpa estar a interromper, foi esta viagem que tu planeaste fazer durante 5 meses. Sim. Os 5 meses podia ter sido 2, como 3, como 1. Os 5 meses foi mais ou menos o tempo em que o Ricardo também planeou, porque havia aqui uma quebra no trabalho dele, foi na altura em que se deu a crise, já se falava de layoff, já se falava que só daqui a 1 ano é que poderia haver trabalho e tudo mais, e então foi ali numa fase em que entre o final do ano, a setembro, até o início do outro, fevereiro, ele estipulava que nessa altura ele não ia, ou não estava, ou ia ser despedido, ou estava num layoff, então foi uma vaga ali de pouco trabalho, pronto. E então daí os 5 meses. E eu disse, ok, então nesses 5 meses, pá, não vamos estar 5 meses a viajar, porque não temos dinheiro para isso, para estar tanto tempo para estarmos a viajar, então vamos fazer 3 meses de voluntariado em Timor, que ao menos assim estávamos a poupar imenso dinheiro, e depois temos os outros 2 meses a viajar e depois logo sei para onde é que vamos, pronto, nesses 2 meses. E assim foi, lá fomos para Timor durante 3 meses, e foi um choque enorme para quem sai de uma vida completamente confortável, com tudo e mais alguma coisa. Eu ainda não tinha vivido e nem tinha visto assim tão próximo de mim vidas tão diferentes e tão difíceis. Quando eu cheguei a Timor foi um choque muito grande, mas foi extremamente gratificante ter ido parar a Timor-Leste. Porque é um país que é conhecido pela Ilha Feiticeira, Timor. É conhecido pela Ilha Feiticeira, porque se tu te adaptares a Timor, aquilo é uma realidade tão diferente à nossa que é importante, e isso acontece em todos os países, como é óbvio, não é? Mas é muito importante tu adaptar-te ao país, e conseguindo adaptar-te ao país, pelas suas dificuldades todas, é extremamente depois bonito ver como é que tu reages e como é que tu consegues adaptar-te a uma realidade tão diferente à tua. E se conseguires fazer isso, tens uma experiência extremamente
difícil, não é? Porque a adaptação não é fácil, mas muito gratificante, muito, muito boa. E fazer voluntariado em Timor, numa escola, estive a fazer voluntariado numa escola, numa ONG, em que ensinava português. Eu e o Ricardo éramos professores de português, mas nós nem sequer somos professores de português. Quem não sabe, português é a língua portuguesa, é uma das línguas oficiais Timor-Leste, juntamente com a língua mãe, que é Teto, e aquela escola estava a pedir voluntários para poder ensinar português aos timorenses. E nós fomos para lá e fomos os primeiros portugueses que aquela escola tinha recebido. Não os primeiros europeus, mas sim os primeiros portugueses. E fomos recebidos. Eu não sei como é que o Cristiano Ronaldo se sente quando vai a algum lado, mas eu senti-me um Cristiano Ronaldo. Gonçalo, tu não tens noção, a escola tinha uns 500 alunos em regime de internato. E em condições que... Pronto, eu quando vi aquelas condições, eu achei aquilo... Não digo triste, no sentido de, ai, que tristeza estas pessoas assim. Não, no sentido de, meu Deus, há uma vida totalmente diferente àquela que eu estava habituada. E aquilo que a gente vê na televisão realmente existe mesmo. Mas depois, conhecendo a realidade do país, eu comecei a valorizei muito a escola e comecei a ver que realmente aquela escola, afinal, tinha excelentes condições, porque muitos deles em casa não tinham sequer aquelas condições, não tinham 3 refeições por dia, não tinham acesso ao ensino e aquela escola estava-lhes a dar isso tudo. E então quando nós chegamos, fomos completamente invadidos por 500 alunos. Aquilo era um átrio aberto e nós fomos apresentados tal e qual como se fôssemos umas pessoas extremamente importantes. Isso era super constrangedor para nós, porque nós queríamos um bocado no início estarmos um bocado no nosso canto, porque nós estávamos a absorver aquilo tudo e os miúdos estavam completamente eufóricos a querer nos agarrar e tocar e olhar para nós mesmo assim com aquele olhar de deslumbramento, só por sermos portugueses, porque eles já tinham recebido europeus, mas o facto de nós sermos portugueses para eles era uma coisa que quase única, era um sonho, era algo único na vida deles. E para contextualizar aqui, os miúdos, esta escola era, em termos de idades, era entre os 15 anos até aos 22 anos. Dependia um bocado da idade. Ou seja, já não eram miúdos. E isso para nós, por acaso, foi muito fixe. Porque uma das coisas que o Ricardo disse, eu fiquei super entusiasmada com a questão de ser Timor, e uma das coisas que o Ricardo disse é assim, não vamos pesquisar nada sobre o país, não vamos pesquisar nada sobre a ONG, eles estão a dizer que precisam de 2 pessoas para dar aulas, nós vamos para lá. E eu perguntava-lhe assim, Ricardo, mas pergunta onde é que a gente vai dormir, como é que vai ser, o que é que temos direito, e não sei o que. E ele assim, esquece, não vou saber nada disso. Quando a gente lá chegar, eles dizem-nos. E então fomos assim um bocado doidos. Pronto. Eu estou aqui a fazer a ligação agora com tudo o que tu estiveste a dizer no início. O tal processo de tu começaste a viajar com tudo organizadinho, tinhas o bilhete para o dia seguinte e tudo mais. Epá, e depois chegaste a um ponto em que completamente explodiste em Hoi An e chegaste a Timor, já nem querias saber nada, só querias ir. Não queríamos, sim. E o Ricardo ainda mais me incentivou, porque eu ainda estava naquela de... Opa, eu sou daquelas pessoas que quando vai para ver um filme, eu antes preciso de ver a sinopse. Pronto, eu não consigo ir para um filme sem saber a história antes. O Ricardo odeia e não quer ver. E então eu ia um bocado para Timor assim, opá, está bem, deixa-me ler um bocado sobre o país. E ele disse, pá, não vamos ler, não vamos saber nada sobre o país, depois logo se vê, vamos de mente aberta para não termos que estar já a receber influências dos outros e agirmos conforme aquilo que já nos tinham dito. E pronto, eu tive 3 meses em Timor a dar então as aulas. Olha, só lá em Timor é que eu percebi que a nossa língua é extremamente difícil para explicar. Nunca imaginei que fosse tão difícil. Por uma coisa é estudarmos cá e temos alguém que explicasse, outra coisa é agora ser eu a explicar. É muito, muito difícil. E percebi o quanto era gratificante ser-se professor naqueles países. Eu não sou professora, mas a maneira como os miúdos estão atentos às aulas, haver um sentido de respeito enorme pelo professor. Olham, os timorenses em geral, não aqueles meus alunos,
olhavam para o professor, para mim, que eu nem sequer sou professor, mas só pelo facto de eu estar a transmitir conhecimento, olhavam para mim como uma profissão super nobre, algo mesmo máximo, porque eu era a pessoa que estava a transmitir conhecimento. E quando eu ia passear com os alunos, que eles depois, todos os fins de semana, queriam que nós fôssemos à aldeia deles para apresentar aos pais o meu professor de português. Porque aqueles miúdos não tinham acesso. Há uma escola portuguesa em Timor, há também um programa muito engraçado entre Portugal e Timor, que é para levar professores portugueses a Timor para dar aulas, mas aqueles miúdos, ou seja, esse programa não dá acesso a toda a comunidade juvenil. E então, às vezes, ao fim de semana, nós íamos então às aldeias conhecer os pais dos alunos, e depois vinha logo alguém, iam logo procurar alguém que sabia algumas palavras em português, do tempo em que Portugal lá esteve, ele foi aprendendo algumas palavras, e passávamos ali um dia inteiro sentados no chão ou nos banquinhos que eles nos davam, a falar português, mas de um português tão bonito de se ouvir, português que eu já não ouvi, que já não ouço cá, estás a ver? Um português com palavras tão bonitas, com as formas verbais que nós no nosso dia-a-dia já não usamos. E eu tinha ali momentos muito bonitos, de uma simplicidade extrema, de uma generosidade extrema. Quando eu ia lá à casa, quando íamos lá às aldeias, e nós queríamos, eles já davam-nos tão bem que nos faziam sentir mal, éramos completamente os seus convidados máximos. E naquele dia eles iam buscar, e eu lembro quando a Rita contou aquela história em Marrocos, e que me emocionou bastante, porque comecei-me a lembrar que isso também acontecia a mim. Iam buscar aquele bocado de carne que só se comia mesmo quando é em dias de festa, para eu poder comer. Mas depois o que era engraçado é que aquilo juntava-se a comunidade toda, e aquele pedacinho de carne era para mim, mas era porque era para toda a comunidade. E então aquilo era um momento de festa para eles, e por causa disso tínhamos acesso. E depois eu ficava assim um bocado constrangida, porque eu sabia que aquele bocado de carne era algo muito importante. E eu sentia-me constrangida ao mesmo tempo por eles me estarem a ver daquela forma, estás a ver? E eu queria sempre, e sempre fiz isso, eu não queria de todo que me vissem como uma pessoa importante, ou mais importante do que os timorenses. E tentava ao máximo adaptar-me muito às mesmas infraestruturas que tinham, às mesmas condições que tinham, e era como eu ficava, sem qualquer problema. E por causa disso é que digo que tive ali mostrou-me ali uma realidade completamente crua, porque era muito difícil às vezes testemunhar algumas coisas da própria cultura, coisas muito simples. Eu lembro-me que uma vez estávamos ali na aula, estava na aula, e eu estava sempre a ouvir os animais e os cães a ganir, que era uma coisa parva. Isso gostou-me, acredita que isso gostou-me. E por muito digam, é uma coisa cultural, é verdade, é uma coisa cultural, mas até tu conseguires chegar a essa parte cultural, a todo esse processo, o aceitares que isso é cultura, custa-te imenso ouvir. E eu aprendi... Mas tu estavas a dizer isto até na altura de lecionar essa aula? Sim, eu estava na aula, e a aula era assim um terreno enorme, aberto, em que eu ouvia toda a agitação de rua, do cotidiano das pessoas. E eu estava na aula, e eu e o Ricardo estávamos os dois à aula juntos. E eu estava na aula e eu estava sempre a ouvir os cães a ganir, mas era aquele ganir mesmo que estavam a levar. E a dada altura, houve alturas em que eu ouvia e nem ligava, já. Mas houve uma vez que aquilo foi assim, um ganir de muito sofrimento e muito de latejar. E
E aquilo, não sei porque, já estávamos para aí há um mês e meio e estava a absorver tanta coisa e tudo estava a ser extremamente intenso que eu ali fui-me abaixo e comecei a chorar em plena aula, comecei a chorar bastante. E os miúdos foram muito fixe que me disseram assim: professora, porquê é que está a chorar? Porquê é que está a chorar? E eu nem conseguia falar porque eu só ouvia a voz do cão entrando dentro dos ouvidos e eu nem conseguia responder. E eles dizem-me assim: professora, não tem mal, é como se fosse. Professora, pensa, é uma galinha, é igual. Ou seja, e aquela inocência deles, estás a ver? E eu estar a ouvir sempre o barulho e eles a dizerem-me aquilo. E eu pensava assim, meu Deus, é verdade, é igual, tipo, é o que é a realidade crua de estar num país, assim. E isso foram vários, e até mesmo em questões de rituais ancestrais, culturas, uma cultura ainda muito forte, muito presente, da maneira como se tratam uns aos outros. Por exemplo, ainda hoje, há um ritual da mulher quando se casa, ou seja, para haver um casamento tem que haver uma negociação. E são tudo coisas que eu via na televisão, na National Geographic, e achava que nunca ia ter acesso a cerimónias e a algo desta envergadura. E um homem, quando se apaixona por uma mulher, vai então à casa dos pais e vai negociar com a família quanto é que deve dar pela namorada. E quando eu vi essas histórias, claro que ao início eu pensava assim: "Ei, opa, fogo, isso é muito mal, uma coisa dessas, isto é mesmo uma coisa, como é que é possível?" Pronto. Mas depois eu tentava-me sempre ao máximo colocar do lado deles. E eu pensava assim: "Epá, mas faz sentido, porque aquele membro familiar contribui com trabalho. Se contribui com trabalho, também contribui com alguma remuneração. De repente, uma outra família se vai lá e fica com aquela rapariga, quer dizer que essa família vai ganhar um novo elemento que vai contribuir para o sustento da família. Então, quase que não é justo a outra família que está a ceder, não é? Ficar desfalcada. E até eu punha-me sempre do outro lado e acabava por, quando ouvia essas histórias, eu nunca transmitia, por exemplo, a questão do meu choque. Eu nunca transmitia isto está errado, ou eu nunca dizia nada disso. Eu pensava, interiorizava, ia para casa e pensava nisso, mas eu aos timorenses eu nunca dizia. Eu queria ao máximo que eles me contassem como é que eles sentiam e como é que as coisas funcionavam, que era para eu ao máximo perceber como é que as coisas se processem, como é que é o funcionamento de uma vida tão diferente da minha. E aceitava, porque às vezes eu sou um bocado contra isso. Há a mentalidade de que nós estamos certos. Ok, nós tivemos, e o que eu pensei, nós tivemos todo um conhecimento de anos, não é? Que nos fez acreditar e que nos faz acreditar que aquele caminho é que é o correto. E quando vamos para países como Timor e outros países, em que o caminho deles foi totalmente diferente ao nosso, eu não aceito nada bem que alguém chegue de fora e que diga: não, isto não se faz assim, isto faz-se assim, porque é assim que se faz. E eu não gosto nada disso e eu prefiro só dizer: olha, no meu país nós fazemos assim porque achamos correto que é assim que se faz. Nem que seja só, eu posso lhe estar a dizer, mas não estou a incutir, não estou mesmo a obrigar mas vais deixando um bocado a semente dele perceber ou dele se questionar se o que estão a fazer está certo ou está errado. E acredito que ao longo de toda uma geração
as coisas devagarinho vão mudar, assim como mudaram connosco. Também não foi logo assim radical que as coisas são. E então não aceito. Muito bem, às vezes isso acontecia. De malta que ia para Timor e tentava logo meter os seus hábitos ocidentais e ralhavam e diziam que as coisas não são assim, não são assado. Em vez de educar no sentido de ensinar, não, era logo ali impor. E isso fazia-me imensa confusão e às vezes chocava com algumas pessoas. E ainda hoje choco quando eu sou líder de viagens e ainda hoje choco às vezes quando me dizem, quando eu estou num restaurante ou quando estou em algum lado e me dizem: ok, vou reclamar, eu pedi sem isto e ele trouxe-me com aquilo que eu dizia que eu não queria. E eu disse: esquece, não vais reclamar nada, porque para já ele nem percebe porque é que tu não queres com uma coisa e porque para ele tu estás quase que a embirrar. E não há esse entendimento de obrigação em que temos que cumprir ao máximo os desejos que o cliente nos está a pedir. Eles fazem o melhor que fazem e ele, já viste, ele vai-te entregar isto com um sorriso aberto, felicidade em como cumpriu com o serviço que foi buscar alguma coisa à cozinha, veio trazer. Por isso não venham implementar aqui formas de postura, de sociedade, porque somos diferentes e a beleza do viajar é ver essa diferença. A magia está aí. A magia está aí. E eu digo-te, esta globalização, às vezes dizem-me assim: parece que não queres que esses países evoluam. E, não é nada disso, não é isso. Mas também não quero que evoluam de uma forma tão rápida e tão global e tão parecida à minha que eu depois acaba por nem sequer ter grande gosto em visitar os países. Cátia, eu vou fazer aqui apenas um compasso de espera, porque eu tenho certeza que existem muitas pessoas que têm curiosidade e vão ter muitas questões sobre Timor-Leste. Tu que já estiveste nesse país, nem começaste numa aventura que tinhas no máximo 5 meses e depois acabaste por ficar 2 anos. Portanto, todas as questões, isto para quem naturalmente nos está a assistir pela primeira vez, todas as questões, todas as perguntas que tiverem, por favor, não hesitem em colocar aqui nos comentários, que elas vão aparecer aqui no ecrã e a Cátia terá todo o gosto em responder. Mas desculpa, continua, Cátia. Sim. Sabes que é muito mais fácil, por acaso nunca, e agora vou fugir um bocado, mas é muito mais fácil às vezes haver aqui a troca para mim, mais fácil a troca de diálogo, porque eu começo a falar e de repente já eu estou não sei aonde. Comecei aqui... A minha parte eu vou adorar, portanto tenho a certeza que o pessoal também. mas pronto, mas voltando à questão de viagem, então era aos 5 meses... 3 meses para Timor, 2 meses para viajar. Indonésia estava mesmo ali ao lado, então fomos logo para a Indonésia. Isto, ou seja, estive de setembro até final de dezembro lá em Timor e depois guardava os 2 meses, assim, olha, ficamos pela Indonésia, também é um país barato, é aqui ao lado. Isto nunca foi um objetivo correr meio mundo e ficamos-nos aqui pela Indonésia e pronto. A Indonésia também é tão grande, está-se bem. Só que depois estávamos em plena época das chuvas e acho que estive para aí 2 semanas lá na Indonésia e aquilo chovia todos os dias. E então estávamos a começar a pensar que nos podia estar a estragar um bocado os planos e então fui procurar onde é que se podia viajar na Ásia, ainda no Sudeste Asiático, com um bom tempo. Havia Filipinas e eu pego logo, fui tentar ver qual era o voo mais barato para as Filipinas e fui para as Filipinas e tive por lá um mês. Nas Filipinas e foi nesse registro máximo de depois logo se vê, não vamos planear absolutamente nada. Às vezes é fixe isso, não é? Porque dá-te acesso a oportunidades que não estavas à espera, mas depois tens que lidar com uma incerteza muito grande que às vezes, em termos monetários, são um bocado chatos. Claro. Como nas Filipinas, voar, muitas vezes é preciso voar de ilha em ilha e aqueles voos são extremamente baratos se comprares com antecedência, mas são extremamente caros se os comprares com um dia, como todos os voos, mas extremamente caros, estamos a falar de 50 ou 70 euros, mas são voos que, por exemplo, com alguma antecedência compras por 25 euros, estás a ver? Certo. Pronto. E então, daí a minha falha às vezes na questão de não querer planear, às vezes tem que lidar com algumas situações um bocado mais chatas e sempre a nível monetário.
Tens o lado bom e o lado mau, não é? Sim, tem o lado bom e tem o lado bom. E eu digo sempre isto. Sim, desculpa. Não, fala. Tenho aqui uma pergunta, e eu também tenho muita curiosidade, e acredito que haja muita gente que tenha curiosidade, que é onde podemos saber sobre o voluntariado em Timor-Leste? Olha, Isto andando um bocadinho para trás, voltando a Timor. Eu recomendo uma página, recomendo vivamente pela seriedade e pela confiança que aquela página me transmitiu. É uma página de Facebook que se chama Para Onde? Na altura, quando eu vi essa página, quando andei à procura, eu fiquei muito desiludida. Eu via e hoje, cada vez mais, eu vejo voluntariados, mas pagos. E para mim é completamente inaceitável isso. E também nunca tive um debate com alguma ONG que me argumentasse porque é que tinha que pagar. Fico à espera de um dia apanhar alguém que me argumente isso. Mas enquanto não tiver os argumentos válidos, eu não aceito que se faça voluntariado pago. E Timor-Leste foi o único sítio onde eu não tinha que pagar nada. E eu vi essa oportunidade nessa página, que é o Para Onde? Agora eles têm muitas ofertas, agora eles acabam por mesmo criar uma rede de confiança de ONGs no mundo inteiro em que agora está-me a faltar a palavra, em que expõem na página, mostram posts de ONGs que procuram malta para fazer voluntariado. E foi lá. Para onde? Muito boa. São os miúdos também, malta nova, 20 e tal anos, recém-licenciados. Acho que aquilo até foi um projeto da universidade. E então montaram aquela página e é muito fixe, podem ir. Eu já tive a oportunidade de ir às instalações do Para Onde, em Lisboa. A sério? Sim. E é gente fantástica. Aliás, até estou... aliás, está nos meus planos que esta instituição esteja presente no festival que eu estou a organizar no dia 7 de novembro, para quem estiver presente no Minimalist Travel Festival, ter também acesso e poder contactar diretamente os responsáveis e as pessoas que estão à frente do Para Onde. Lentamente estamos-nos a encaminhar para o fim do Café da Manhã em Viagem. Passa no instante, é verdade. Naturalmente, se tiverem mais algumas questões no final do Café da Manhã em Viagem, a Cátia terá todo o gosto em responder às vossas questões. Cátia, há sempre duas perguntas que eu costumo fazer aos convidados do Café da Manhã em Viagem. A primeira é: quais é que são os teus projetos em viagem depois desta nuvem passar? E onde é que a malta pode seguir nas redes sociais? Olha, ontem estava assim a divagar e a pensar, para esta quarentena, esquece, isto quando acabar, acho que vou voltar a ir outra vez para fazer, e esse é o meu objetivo, é centrar-me outra vez, pode ser daqui a 1 ano, 2, mas voltar a ir por um tempo indeterminado e fazer mais ou menos como eu fiz em Timor, estive lá por 5 meses, estive lá por 3 meses, viajei 2 e depois voltei e estive lá até 2 anos. Pronto, e acho que estou com um bocado nesse registro de fazer qualquer coisa assim desse género. Não sei aonde, pronto, não tenho ainda ideia. Estou um bocado, o que vier à rede é peixe, pronto. Não me interessa, não tenho muito esse pensamento de que país é que eu vou ver ou o que é que eu quero ver. É o que for, quando foi para onde houve a oportunidade de Timor, foi para Timor, mas se tivesse sido para o Alasca, se calhar ia para o Alasca. Pronto, e as minhas ideias. Redes sociais é Cátia Diodato, tenho Instagram e Facebook. Sou um bocado assim desligada, mas pronto, assim muito de vez em quando, às vezes lá vou pondo umas coisas. Mas estou disponível para todas as perguntas que me queiram colocar e pronto, e mesmo no e-mail, se me quiserem saber coisas muito específicas e um testemunho maior, catidiodato@gmail.com. Estão à vontade, qualquer das... Exatamente, até porque a Cátia também é líder de viagens, portanto todas as questões que tiverem, a Cátia terá todo o gosto e terá também, de certeza, conhecimento para responder às vossas perguntas. Cátia, foi um prazer enorme ter-te aqui no Café da Manhã em Viagem. Foi muito bom. Obrigada. Temos que repetir isto foi mesmo bem pequena, eu devia estar mais formatada, que era só meia hora. Foi fantástico e eu agradeço. Porque eu não disse nem metade das coisas que eu tinha pensado ou queria ter dito. Perdi-me completamente na conversa. Não há problema nenhum, até porque o Café da Manhã em Viagem continua depois nos comentários, portanto as conversas depois acabam por... Mais fácil. Exatamente, acabam por passar por lá. Cátia, vamos ficar em contacto, isso de certeza absoluta. Se não nos vimos entretanto, vemos-nos no festival.
Yeah, Ok? sim, sim. Tchau, Tudo tchau. bom, Obrigada por tudo. Boa obrigado. continuação. Tchau, Beijinhos. tchau. Beijinhos.